Mais uma entrevista nos 18 anos da Rádio Band News FM com algumas histórias, muitos acontecimentos, muita relação do ouvinte com a Rádio Band News FM. Tem uma história em particular que nos chamou muito a atenção de um homem negro, trabalhador, que foi preso por reconhecimento de foto. Se eu não me engano, a pessoa entrevistada vai me confirmar daqui a pouco, essa foto tinha acho que 14, 16 anos atrás que ela tinha sido tirada. E aí, essa pessoa estava presa, impotente. A mulher dele entrou em contato com a Rádio Band News FM, conversou conosco e falou assim: Band News FM, nos ajude. Meu marido está preso e ele é inocente. Essa história rendeu. Esse homem foi solto, se reviu o processo e se viu que a Polícia Civil, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça cometeram um erro terrível. Michele Barcelos, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer estar falando com vocês também. Michele, a gente está falando do Douglas da Mata, seu marido, como eu disse na abertura da nossa entrevista, um negro trabalhador, né? Um homem que sempre trabalhou, um pai de família, uma pessoa que até então não tinha nenhuma anotação criminal, mas que acabou preso. Rapidamente, o que aconteceu com o Douglas? De maneira muito sucinta. Douglas sofreu um assalto em 2018 com o chefe dele indo trabalhar, ligou para a polícia, fez o boletim de ocorrência, até aí tudo bem, né? Que todo mundo acha. E depois de alguns meses, foi em maio de 2019, a gente recebeu uma intimação em casa. O Douglas está comparecendo ao fórum. E o Douglas foi sozinho, porque ele não deve nada a ninguém. E chegou lá, o Douglas estava preso, pois estava rolando um processo onde esse assalto, o Douglas de vítima virou o assaltante e o Douglas foi preso. E a gente não foi comunicado em nenhum momento e nunca foi chamado para prestar esclarecimentos. Só para a gente esclarecer, Michele, para os nossos internautas que vão estar vendo aqui no YouTube, o Douglas, ele foi preso acusado de ter praticado roubo a um outro carro, porque o carro que ele estava e que foi roubado, o carro que estava dele, ele e o chefe, ele foi roubado e foi usado num outro roubo, né? E esse outro roubo foi uma banda que foi roubada, e roubaram os instrumentos de uns músicos. Então, na verdade, o Douglas já tinha comunicado à polícia: olha, o carro que a gente está foi roubado, esse carro é roubado. E, obviamente, os bandidos roubam o carro para fazerem outros assaltos. Que foi o que aconteceu. E nem assim o Douglas foi poupado do julgamento justo. E não foi dado a ele nenhum direito de explicação. Ele foi até sem advogado, né? Isso aí, ele foi sozinho. Não imaginava que era isso. Não, jamais. Como é que você ficou sabendo que ele estava preso? Ele te ligou? Na realidade, esse dia eu estava no Itaú, no meu trabalho, e estava sem sistema, e ele mandou a mensagem falando que estava preso. Eu não acreditei, achei que era uma brincadeira, e falei com a minha mãe. E a minha mãe teve um pressentimento e falou que ele estava preso. E ela foi no fórum, como ela conhece algumas pessoas já aqui em Belford Roxo, a oficial de justiça, que é amiga dela, falou: acabaram de prender o seu genro, entendeu? E aí começou a mudar a nossa vida a partir daquele momento. Ele foi preso com reconhecimento de uma foto de quanto tempo atrás? Você lembra, Michele? Ele tinha 15 a 16 anos quando tirou aquela foto. Na foto que estava no sistema da polícia. Isso. E ele foi preso com quantos anos? Ele foi preso com 30, acho que foi com 32. Ou seja, a gente está falando aí de 16 anos, mais ou menos, 15 a 16 anos atrás. Uma foto, isso. Né? A gente teve muito contato, a gente inclusive se conhece pessoalmente, né? Você veio aqui na rádio. Você percebe que eu tô mais gordinho e que eu tô sem barba? Engordei um pouquinho. Eu achei, né, que você mudou, mas eu não sei. Eu mudei, né? É. Eu mudei. Eu engordei uns 12 quilos. Michele, a gente se conhece. Esse caso tem o quê? 2, 3 anos? Quanto tempo tem esse caso? Em 2019. 20, 21, 22. Então, 4 anos. Né? Isso. Em 4 anos eu mudei pra caramba. Eu sou outra pessoa. Imagina uma foto de 16 anos atrás, né? Verdade. Irreconhecível. A gente muda. E aí, Michele, surgiu você. Por isso que você é a homenageada de hoje. Poderia ser o Douglas, que foi também o protagonista dessa história, mas não sozinho. Surgiu você. Como que você surgiu na vida da Rádio Band News FM? Lembra desse momento?
Então, eu nunca vou esquecer, eu tinha contratado uns advogados, e aí eu achei, né, na esperança que ia resolver. E aí, quando saiu meio-dia a sentença, o juiz falou que não iria soltar o Douglas, porque já tinha determinado culposidade. Então, ele ia ficar preso. E aí, a minha chefe me chamou e falou assim: você tem que procurar a reportagem. E um amigo do Douglas, que na época assim, era fã de vocês, e aí ele falou assim: liga para a Band News, que a Band News vai te ajudar. E foi o Léo. Aí eu mandei mensagem e você me ligou mais tarde, no mesmo dia, falando que ia investigar o caso. E a gente começou a conversar praticamente todos os dias, né? Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Todas as horas. E eu te pedi a prova, né? A gente aqui na produção, a gente te pedia a prova. E você ia nos fornecendo, né? A gente conseguiu ver que o Douglas estava trabalhando, se eu não me engano, no horário do... né? Tinha comprovação, né? O chefe dele, inclusive, abonou ele, a conduta dele, dizendo que não. Ele é exemplar, né? O dono da empresa veio, ele não ficava aqui na época, ele ficava em Santa Catarina, veio para o Rio, porque a esposa dele é juíza em Santa Catarina, e ele veio para cá para tentar ajudar a gente também. Michele, quantas vezes a gente se falou, hein? Até o Douglas esse processo. Muitas, né? A gente se falava praticamente todos os dias. Você foi incansável. Eu queria te dar os parabéns aqui nessa gravação, para que todos saibam quem é Michele Barcelos. Sintetiza muito bem a imagem da mulher que vai à luta, né? Que é protagonista também dessa história. Em algum momento, você achou que a justiça não seria feita? Olha, em todos os momentos eu achei. Chegou o momento que eu falei, falavam para mim assim, só quando você achar o culpado, que vão soltar ele. Porque o próprio delegado, quando eu fui ver o Douglas preso, falou para mim que ele ia tomar 10 anos, que se eu não corresse atrás. Então, no outro dia, eu tive que investigar todo o caso, descobrir tudo o que aconteceu, porque a polícia não fez o papel, a polícia só taxou que a gente não tinha casa, que ele nunca trabalhou. Tipo assim, eles bateram a meta deles e botaram qualquer coisa, entendeu? E eu que tive que correr atrás e descobrir tudo, em todos os lugares que passou, para descobrir onde a gente estava na noite desse assalto, porque na realidade as vítimas que foram assaltados primeiro, a banda que foi assaltada primeiro, e com o carro da banda, 5 dias depois que fizeram o assalto ao Douglas, entendeu? Ah, foi ao contrário, né? Eu troquei, eu inverti aqui por causa do tempo. Então a banda que foi roubada, levaram os instrumentos da banda e com o carro da banda assaltaram fizeram o assalto, isso aí. Tá. Foi ao contrário. E aí, naquele dia desse assalto dessa banda, a gente estava num restaurante, entendeu? Aqui perto da nossa casa mesmo. Então, não tinha como ser o Douglas que cometeu aquilo, entendeu? E eu achei muito desleixo, porque a polícia chamou mais duas pessoas. Uma pessoa tinha 12 passagens já, não por ele ter as 12 passagens, sabe, Briggs? Mas porque eles foram chamados e o Douglas nunca foi chamado para prestar esclarecimento. Eu não entendi isso até hoje, entendeu? E aí eu tive que ficar correndo atrás junto com a minha mãe, que me ajudou muito. E se não fosse a gente correr junto com vocês, aí desculpa que eu já estou emocionada, o Douglas ia estar preso, como várias pessoas, entendeu? Michele, você deu uma informação chave pra gente. Você falou assim, a foto é antiga. Essa foto foi tirada há 14, 15 anos atrás. Não sei se você se recorda disso. Você me falou isso. Você me dava o caminho das pedras. Briggs, não, a foto é velha. Eu falei, bom, realmente temos... E a gente começou a perceber na apuração, eu, Rodolfo, todo mundo que estava envolvido nessa apuração, a gente começou a perceber, a redação começou a perceber que tinha caroço debaixo do angu, que a coisa estava esquisita. E aí eu entrei em contato com um dos músicos da banda. Michele, eu não sei se você se lembra disso, eu comentei com você. Você se lembra qual foi a reação do músico quando eu mandei uma foto atualizada do Douglas? Ele fez o reconhecimento de 15 anos atrás. Você se lembra a reação dele? Eu vou te falar. Ele chorou. Nesse dia... Ele chorou copiosamente. Mas o que você ia falar que eu te interrompi? Nesse dia, eu estava com a minha mãe, já não tinha mais esperança do Douglas ser solto. Nesse dia, eu falei, ele não vai ser mais solto. Acabou.
vai ter que esperar ser julgado. E aí, quando ela falou assim, não, mas eu tô vendo uma esperança, vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, o Douglas vai ser solto. E aí, 6 horas, você me ligou falando que tinha falado com ele e que ele falou que não era o Douglas, entendeu? Que ele entrou no choro, que não era o Douglas. Foi. Ele chorou muito. E ele pesou a consciência. Ele falou assim, não, eu preciso fazer justiça. E aí, os músicos, na figura de acho que de 1 ou 2, né? Eles foram até a delegacia e falaram, não é o Douglas. Lembra, Michele, como foi difícil reverter isso da Polícia Civil, reconhecer o erro? Parece que tem um ego, né? Como foi difícil para o Como é fácil para o Estado aprontar com a gente, como é difícil para reconhecer o erro, né? Você se lembra da luta para conseguir reconhecer o erro depois que a coisa já estava evidente? Demorou quase uns 15 dias para eles liberarem o Douglas. Ficaram todo mundo que passava, até desembargador, não vou soltar, não vou. Já tinha afirmado o erro, mas não iriam soltar, ficavam repassando até para chegar no juiz, né? No caso, o juiz original do processo. Aí eu estava em casa, numa noite do dia que eu não me lembro, mas você com certeza vai me falar essa data. E aí você me ligou e falou assim, Briggs, ele está aqui. Eu acho que você me mandou um áudio. Briggs, ele está aqui, ele chegou, ele está em casa, ele voltou. Que dia foi esse, Michele? Foi na quinta-feira, foi no dia 27. E o Douglas foi solto e ele veio pedindo carona até chegar em casa. E de repente, que a gente ia para lá no outro dia, ele chegou lá. Minha mãe gritando, olha quem está aqui, que não sei o quê. E era o Douglas, chegou de repente. Teu coração deve ter parado alguns segundos, né? É. Parou. Que mês que foi mesmo, Michele? 27 de quê? Foi de junho, De junho, né? Ele chegou a ficar 40 dias preso, é isso? Ele ficou 30 dias. 30 dias preso. E aí eu lembro que você mandou uma mensagem e aí, graças a você, foi muito persistente e a gente fez uma ponte entre você e o Estado, porque essa comunicação, o Estado se manteve muito distante. Sim. O Douglas foi solto. Você tem noção, depois de tudo passou, do que você fez? Olha, eu não tive muita noção, assim, entendeu? Depois, passou um tempo, a minha ficha foi caindo. Eu até falei com ele o seguinte, acho que se fosse ao contrário, acho que eu estaria presa, entendeu? Porque... O Douglas é mais devagar, é? O Douglas é mais devagar e tinha dias, né, que eu não tinha força. Mas a minha mãe, muito persistente junto comigo, falou, não, a gente vai, entendeu? Que a minha mãe é muito valente, sabe? Ela... E ela, não, você vai aguentar. E eu vou morrer, eu não tô aguentando isso. Porque, assim, ele viveu o cárcere lá dentro, mas eu vivi a realidade aqui fora. Aqui fora eu fui julgada, falavam... Muita gente acreditou que o Douglas poderia ser o ladrão mesmo, entendeu? E foi muito chato ver as pessoas olhar a gente com cara torta. Então eu sofri uma pressão de várias pessoas. As pessoas me ligavam falando, mas por que o Douglas está preso ainda? Não vai resolver, não? E assim, como fosse fácil, né? Como se tivesse tudo na minha mão. E não estava. O que estava nas minhas mãos, eu fui além. Eu fui atrás, fui em tudo que eu pude fazer. Mas se não fosse vocês, eu não ia conseguir. Porque a nossa voz não é escutada, entendeu? O Estado só se pronunciou porque vocês persistiram todos os dias vocês falavam. Então ficou chato para eles, né? Eles tinham que se posicionar. Então, se não fosse, eu não ia ter voz. Por mais que eu fizesse tudo aqui fora, ia ser mais um que ia ficar lá, entendeu? Michele, como é que está a situação do Douglas hoje? Hoje, assim... Por mais que tudo passou, a gente está no processo, né, contra o Estado, mas o Douglas ficou prejudicado, porque logo depois que ele foi solto, a empresa do Douglas trocou os donos, então mandaram ele embora, e aí o nome dele ficou sujo. Então, no ramo dele, né, que é um ramo que tem muito assalto, ele tem que passar o nome para a seguradora.
E o nome do Douglas, inicialmente, ficou reprovado, acho que ele ficou quase 1 ano sem emprego, porque ele não conseguia trabalhar, porque ninguém Ele trabalha com aceitava. logística, não é isso? Isso, entendeu? Então, ele consta como pessoa que tem passagem pela polícia, é isso? Isso aí. A ficha dele não foi limpa. Não foi O limpa. Estado ainda fez esse favor para vocês, né? É isso aí. Não foi limpa. E aí, quando ele passava pelas seguradoras, dava esse bloqueio. Quando ele conseguiu ser motorista, né, pegar, no caso, um caminhão e pagar um aluguel para trabalhar, ainda tem a discriminação quando ele é parado pela polícia, porque a polícia vê que ele tem a passagem e quer saber. Aí ele tem que ficar se justificando, né? Falando, não, eu não sou ladrão, eu trabalho, aqui minha reportagem, ficar mostrando a reportagem, entendeu? Que eu acho vocês mostram uma reportagem nossa. Isso aí. Quer dizer que tem que andar com a reportagem no celular. Tem que andar, a gente tem salvo, por incrível que pareça. É bom a gente dar luz a isso, porque a gente está vivendo um caso agora do Vinícius Júnior, alvo de racismo na Espanha, no futebol, né? E quem dera se o problema ficasse só no futebol, e já não seria pouco. Quem dera tem tom de ironia, já é gigante, né? Mas eu ouvi uma frase muito interessante do Aranha, que foi goleiro do Santos, que falou o seguinte: o problema acontece quando uma das poucas chances do negro de sobreviver é ser jogador de futebol. Aí já está o erro, né? Então, Michele, eu queria te agradecer por trazer luz a um tema tão sensível, essa relação com a rádio Band News FM, e terminar de uma forma mais leve, até porque a gente está junto. A gente está junto no Museu da Manhã, nos 18 anos da rádio. Eu, você, a nossa equipe, o Douglas, e o fruto desse final feliz, pelo menos parcialmente feliz, ainda vai melhorar, né? E esse fruto tem nome. Qual é o nome desse fruto, Michele? É Melissa. E quanto tempo ela tem? Ela tem 8 meses, fazendo tem hoje. 8 meses de vida e a vida andou para vocês. Então eu queria te dar mais uma vez os parabéns pela família que vocês têm e dizer que vocês têm um carinho e um lugar cativo no coração da gente por tudo que você acreditou na Rádio Band News FM, porque foi uma responsabilidade gigante que você colocou nos nossos ombros, e que bom que você colocou. Obrigado, viu, Michele? Obrigada a vocês por fazer parte disso. Se não fosse vocês, o que seria da Michele e do Douglas? O Douglas ia estar lá, como pode ser que tenha, né, várias pessoas inocentes presas. Se não fosse vocês, a insistência, o carinho, e eu nunca vou esquecer o dia que a gente chegou aí, que toda a equipe chorou como vocês fossem parte da nossa família mesmo, entendeu? Vocês viveram com a gente a nossa história. Foi um dia lindo mesmo, quando vocês vieram aqui para dar entrevista ao vivo no Jornal Band News Rio, primeira edição, com o Rodolfo. Michele, um beijo do tamanho da Melissa para você e para o Douglas. E daqui a pouquinho a gente tá junto, lá no Museu do Amanhã. Obrigado por fazer parte da nossa história, Michele. Obrigada a você também. Um beijo aí para toda a equipe. Beijão, querido.